Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, a gente chega por aqui para tratarmos de política. Olha que essa semana foi muito movimentada e começamos pelo noticiário internacional. Noticiário este que envolve brasileiros, olha só. O Brasil é reconhecido, por ter feito uma das repatriações mais rápidas do mundo nesse conflito do Hamas contra Israel, mas a repatriação brasileira tratou de pessoas que estavam em Israel. As que estão na faixa de Gaza, e são 34 pessoas lá, do Brasil, essas pessoas ainda estão lá na faixa de Gaza, bem pertinho da fronteira com o Egito, é a chamada passagem de Rafah, mas até agora não foram evacuadas. Segundo as negociações que o Egito teve com Israel e também com os Estados Unidos, a passagem de Rafah foi aberta e já está saindo estrangeiros por lá, inclusive estrangeiros de várias nacionalidades, mas nas listas que estão sendo divulgadas dia após dia ainda não saíram brasileiros. E aí é que está. A Embaixada Brasileira na Palestina acredita que até o domingo possa ocorrer. Inclusive, o avião presidencial já está no Egito há algum tempo, só aguardando a chegada desses brasileiros e brasileiras. Vamos aguardar, mas por hora, nada dos brasileiros estarem na lista, apesar dos esforços do governo, e aí vamos ver até quando pode durar essa situação. Bem, vindo aqui para o Brasil, a gente teve uma semana muito intensa em relação ao governo federal. Principalmente o seguinte, na semana passada, depois daquelas declarações que o Lula fez a respeito de que talvez tivesse aceitado qualquer déficit, algum déficit, porque o Haddad trabalha, o ministro da Economia, com déficit zero. Mas o Lula disse que talvez algum déficit seja aceitável. Isso foi lido pelo Centrão e pela mídia nacional como um anúncio de que o ministro Fernando Haddad estava desprestigiado e que estava num processo de fritura ou descredibilizado. Pois bem, essas declarações do Lula me parecem muito mais tendo a ver com o ano de 2024 sendo um ano eleitoral, onde é óbvio que as gastanças do Estado sempre podem aumentar, e também porque o próprio mercado financeiro não acreditava no déficit zero que o próprio Haddad estava trabalhando. Porém, ao longo da semana, Haddad mostrou aqui e ali alguns sinais de inquietação, algumas entrevistas, mas o pano de fundo não é nem esse. O maior problema para o governo hoje e para o Haddad é muito mais algumas votações que estão travadas no Congresso. E aí falamos basicamente da reforma tributária. E aí, vê só, o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o relatório da reforma tributária e ele vai ser votado semana que vem, terça-feira. Quer dizer, começa a votação. Essa votação vai dar terça e pode ir até o dia 9, até a quinta-feira, provavelmente. O ponto é o seguinte, é que se for aprovado, como houve algumas mudanças, essa PEC volta para a Câmara para poder ser reanalisada. Esse é um ponto. O segundo é que o Haddad acredita que o governo vai ter 60 votos pelo menos do Senado. E aí eu vou lembrar uma coisa, o Senado tem 81 membros. O governo trabalha com a possibilidade de ter 60 votos. Então isso significa um grau de convencimento muito grande. Mas o Haddad diz que em outras votações de PEC ao longo desse ano, os 60 votos apareceram. Além do mais, tem uma questão interessante. Como é uma PEC, são necessários 49 votos. Então, os 60 é a margem de segurança que o governo trabalha. Agora, se vai ter mesmo esses votos, ainda não se sabe. O detalhe aqui, segundo a mídia nacional, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão comprometidos com o tempo desse projeto, desse processo legislativo. Por quê? Porque o recesso do parlamento está chegando agora em dezembro. Então, toda a expectativa do governo Lula é aprovar a reforma tributária até dezembro. Lembrando que nunca houve uma reforma tributária antes, desde a instituição da Constituição de 88 para cá. Mas aí, a conferir. Vindo para a província, a gente tem primeiro um movimento importante, que é o movimento do ex-senador Armando Monteiro. Armando Monteiro foi o candidato antes dessas últimas eleições, por 2 vezes contra Paulo Câmara, perdeu as 2, mas ele também tem uma trajetória muito importante na política. Ele foi deputado federal 3 vezes, e uma delas o mais votado, senador da República e ministro da ex-presidente Dilma. Além do mais, presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Armando é uma reserva de poder em Pernambuco, um homem muito respeitado, estava no PSDB junto com Raquel Lira, mas não teve muito espaço no partido. Então, isso acabou incomodando o ex-ministro e ele saiu do PSDB e agora anuncia a sua entrada no Podemos. Lá no dia 13 desse mês, ele deve se
se filiar ao partido, vem, inclusive a presidente nacional do partido vem fazer essa filiação. A questão é a seguinte, Armando Monteiro vai se candidatar em 2026 a deputado federal ou mesmo pode ser que ele acabe tentando uma vaga de senador junto com Raquel Lira. Olha, é bom lembrar que 2026 são 2 vagas para o Senado, então as chapas vão ser montadas dentro de uma certa perspectiva. Porém, é óbvio que essas respostas a gente não tem, vamos aguardar. O fato é que o PSDB de Pernambuco, ao sair Armando Monteiro, ficou menor, tá? Mas isso não é um problema apenas do PSDB de Pernambuco. O que me traz a terceiro assunto desse comentário. Olha, nesse terceiro assunto a gente vai falar de Raquel Lira e dessa semana que ela teve, que foi o seguinte: ela começou a fazer algumas reformas administrativas, mas para explicar isso, permita-me acompanhar do seguinte modo. Primeiro que Raquel, antes dessa discussão administrativa, ela fez 2 reuniões. Primeiro uma reunião com a Alep, com 10 deputados, os 10 deputados que votaram nela, mesmo na derrota que ela teve lá na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na questão das emendas parlamentares. Ela perdeu por 30 votos a 10, mas conversou com os 10 que votaram com ela. Depois ela fez uma reunião maior essa semana, uma reunião estendida, com a bancada da Alep, com a bancada inteira, com os deputados. Dos 49 foram 37, e ali ela falou dos projetos, das ideias, também ouviu os deputados, fez um gesto de diálogo. Depois disso, depois dessas reuniões políticas, Raquel começou a fazer mudanças administrativas no primeiro escalão, inclusive trazendo a Carolina, né, que ela é secretária, ela foi transferida de uma secretaria para outra, e aí abriu espaço para o Carlos Braga. Carlos Braga é alguém que também vem de Caruaru, assim como a Carolina. E o detalhe, o Carlos Braga foi candidato a deputado estadual aqui em Pernambuco, né, na chapa de Raquel. A questão é a seguinte, primeiro que Raquel está mostrando que está trazendo gente de Caruaru, se aproximando, fazendo núcleos duros no governo, colocando pessoas em posições que interessam a Raquel ali, mesmo que não seja primeiro escalão. Por exemplo, o Fúvio Wagner vai para a TV Pernambuco, né? Fúvio, muito conhecido aqui em Caruaru e um aliado de Raquel há muito tempo. Então, Raquel vai botando essas posições administrativas e aí, num segundo momento, isso pode abrir espaço para uma acomodação política, porque no primeiro escalão de Raquel, em termos de política, só tem o PSD com a Cacau de Paula e também o Daniel Coelho na Secretaria de Turismo, ele é de Cidadania. Então, ela vai abrir espaço para essas questões políticas, ou seja, conversou com a Assembleia, agora fez uma organização administrativa, e isso abre espaço para acomodação política. E é interessante que isso ocorre na mesma hora que Raquel está claramente sendo buscada por vários partidos para compor, né, para sair do PSDB e entrar em qualquer um desses partidos. Inclusive, essa saída do PSDB está muito clara. Raquel deve sair do PSDB, primeiro porque o PSDB encolheu, né? Encolheu nacionalmente. Segundo, o PSDB tem uma crise interna. Aécio Neves deve controlar a legenda e aí Eduardo Leite e Raquel Lira não vão mais ter condições de ficar. Terceira coisa, a região Nordeste é uma região onde a única governadora que não está na base de apoio de Lula é a própria Raquel. Em quarta, a relação dela com Lula, pelo menos ao longo desse ano, foi claramente muito positiva. Ele a recebe no Palácio Planalto e, ao mesmo tempo, ela, quando ele vem aqui, ela é vaiada, ele a defende aqui em comícios, enfim. A relação administrativa também é muito boa, ela tem trânsito na Assembleia inteira, não só com os ministros pernambucanos, e mais, vários anúncios de mais de 4 bilhões de reais de anúncios, de convênios, de empréstimos junto ao governo federal. Então, a tendência é ela vir para a base. Mas essa semana, a cereja do bolo é que se especulou que ela viria basicamente para o PDT. Agora, isso aí dificilmente vai se concretizar. Ontem, o Vônei Queiroz, presidente estadual do partido, deixou claro que não houve convite de Carlos Lupe para ela participar do PDT, e mais claramente ainda que o que Raquel quer é basicamente que o PDT saia da gestão de João Campos no Recife e vá para o governo do estado. É mais isso do que Raquel entrar no partido. Raquel quer ter o partido próximo. Isso faz muito mais sentido, né? E é muito provavelmente o que está ocorrendo. Agora, para onde Raquel vai, é óbvio que ela não vai anunciar agora. Ela vai valorizar muito esse passe, porque é uma governadora, é a primeira de Pernambuco, e não vai gastar o capital político dela antecipando o jogo. É muito provável que ela ainda se mantenha, né, manter um pouco esse tempo e esperar que os aliados se acomodem. Aí sim, em 2024, aí a gente vai ver para onde vai Raquel Lira. Por fim,
mas não menos importante, vocês lembram daquela vereadora Azirleide Monteiro de Arco Verde, que fez aquelas falas capacitistas? Pois é, né? Ela pode ser expulsa do partido, né? O PTB anunciou que vai expulsá-la, o Fred da Costa, que é deputado do PTB, líder do partido, vai expulsá-la do partido, e também é muito provável que a Câmara de Vereadores abra o processo de cassação, porque a Câmara de Vereadores está sob muita pressão nacional, inclusive, né? Até porque as falas das vereadoras foram horríveis. Mas aí, a conferir, vamos aguardar o desenrolar dessa história nas próximas semanas, e eu volto aqui na semana que vem, no sábado, se Deus quiser.